Sejam todos muito bem-vindos ao DDCast, o podcast da comunidade policial. Hoje temos o prazer de receber essa fera, torcedor do Lion, grande cearense, defensor público, meu amigo Emerson Castelo Branco. Meu amigo, é uma honra imensa estar no podcast do DDD. O DDD não, do DD. Eu falei DDD. Vocês são referência no Brasil todo e são pessoas muito queridas, muito carismáticas, que realmente abraçam mesmo a luta de todos esses milhares de candidatos para delegado de polícia de todo o país. E eu tenho uma admiração imensa pelo DD. E uma honra imensa de estar participando de muitos projetos também com vocês. Uma honra imensa. Forte abraço a todos que estão aqui. A honra é toda nossa, grande Emerson. É um prazer ter você, um cara do calibre seu, um cara que tem muito conhecimento, muita vivência teórica, um cara que é mestre, doutor e ao mesmo tempo prática, tá aí há tantos e tantos anos como defensor público. E no Tribunal do Júri a gente vai tratar aqui de cada um desses detalhes, mas assim, é um prazer muito grande ter você e sem dúvida a nossa audiência vai pegar muita dica aqui, muita coisa legal que a gente vai tratar. Um prazer. Vamos lá? Prazer grande. Emerson, conta, vamos começar do início, como a gente sempre faz aqui, para entender o que é que aconteceu ao longo desses anos aí, para que o Emerson, detonando, pudesse chegar aqui com todo esse vigor, com toda essa força, entregando tanto conteúdo para os alunos. Eu, na verdade, nem queria fazer direito. Meu sonho, quando eu tinha 15, 14 anos, era ser do cinema. Não como ator. Eu queria ser diretor e roteirista. E quando eu terminei o ensino, digamos assim, quando eu estava... Hoje é ENEM que se chama, mas na época era vestibular. Quando terminou o vestibular, eu fui direto para Brasília para fazer cinema. Lá eu tive uma depressão, voltei. Como eu não tinha o que fazer, fui fazer direito. E me apaixonei justamente pela parte da humanidade, pelos dramas do direito. Porque eu era um adolescente muito complicado, muito difícil mesmo. Principalmente porque eu tive o falecimento do meu pai, que foi uma morte bem trágica, tudo, bem cedo. Meu pai teve um acidente de avião e aí marcou muito a minha história. Tive muitos problemas e consegui superar. Quando eu entrei na faculdade de Direito e tive contato com as ciências criminais, fui monitor de Direito Penal no segundo semestre, foi amor à primeira vista. E o Direito Penal gerou uma conexão muito grande, essa matéria comigo, justamente porque os maiores dramas, as maiores dores estão no Direito Penal. Você nunca vai ter a sua vida destruída, por exemplo, por causa de direito previdenciário. Poxa, mas eu não consegui a aposentadoria que eu queria. Tudo bem, mas você não vai morrer por causa disso. Não vai morrer diretamente, digamos assim, por causa disso. Mesma coisa nos outros campos do direito. Você vai ter muitos problemas, você vai ter muitos dramas, mas não existe drama maior do que a prisão. Sim. Somente quem já foi preso sabe do que eu estou falando. Só tem dois grandes dramas na vida. Uma doença grave, a pessoa está com câncer, ou a prisão. São os dois grandes dramas da vida. E a única área onde você vai trabalhar com esse grande drama da vida, que é a prisão, é o direito penal. Então eu me apaixonei pelo direito penal e a partir daí eu, inclusive, por exemplo, essa minha presença nas redes sociais, essa minha forma de trabalhar nas redes sociais, é muito juntando a minha paixão pelos ciências criminais e a minha paixão também pelo cinema. Então muitas pessoas não sabem disso. Agora eu tô começando a entender. Entendeu? Muito legal. E aí você começou a fazer o direito muito naquela sensação. Não estava bem psicologicamente, sim, mas viu no direito uma possibilidade ali de você ajudar pessoas e ao mesmo tempo de se encontrar também, né? Então você conseguiu unir os dois pontos ali, né? Exatamente. E meu objetivo realmente era ensinar, até porque eu tive que vencer um grande desafio. Eu sou uma pessoa introspectiva, apesar de aparentar ser extrovertido. Eu sou introspectivo. Se você me perguntar, se não fosse minha esposa, por exemplo, e meus filhos, eu nunca sairia de dentro de casa. Era trabalho e casa. Bicho do mato. Bicho do mato mesmo, trabalho e casa. Por quê? Porque eu sou introspectivo. Mas como eu tinha muito problema mesmo, pesado de comunicação, tinha gagueira, tive que vencer. Eu passei 5 anos em fonoaudióloga.
para resolver problema de fala. Eu, com 18 anos, quando eu entrei no curso de Direito, com 18 anos de idade, era trabalhando comunicação, trabalhando. Mas eu tenho uma característica que eu considero uma das mais importantes qualidades, inclusive do concurseiro. Eu não gosto de desistir. Porque você tem pessoas que, na primeira frustração, desistem. Você pode dividir o mundo entre as pessoas que se frustram e desistem, as pessoas que se frustram e ou não desistem, ou então simplesmente mudam o objetivo, a perspectiva, mas não desistem de buscar uma razão de viver. Porque o sentido da vida é esse. Eu sempre pensei nisso. Com 18 anos de idade eu pensava, o que é que me gera razão de viver? Eu não quero fazer direito. Tipo assim, muita gente pensa nisso. E não é errado pensar não, porque cada um pensa o que quer. Cada um é livre para pensar o que quer. Ah, mas eu quero dinheiro, eu quero, dependendo da remuneração, eu quero concurso para assumir até no Iraque, depende de quanto eu vou ganhar. Entendeu? Uhum. Mas eu não, queria realmente Sim, algo que me mexesse. Propósito, né? Propósito. Uhum. Legal, interessante, né? Porque você fala que você tinha dificuldade na oratória. Você vê como tudo na vida é treinável e tudo se você se direciona para aquele objetivo e você se propõe a evoluir, você muda o jogo da sua vida, né? Porque você é um cara que tinha problema de oratória, você fez fonoaudiólogo, tinha gagueira, e hoje você tem curso de oratória. Exato. Você é um cara referência em oratória e consegue entregar muito conteúdo nessa parte de oratória para os alunos, né? Então, assim, você saiu de um cenário em que você não tinha uma oratória que entregava e para entregar para as pessoas. Isso é muito legal, né? Você sabe qual é um dos grandes... Muito legal. Você sabe qual é um dos grandes segredos da oratória? Eu vejo muitas pessoas falando... Oratória, você tem que saber se você fala rápido, se o correto é falar rápido ou se é falar mais lento. Não existe isso. Você tem que ter a sua personalidade. O segredo da oratória é aproveitar a sua personalidade e nas suas características, sem perder a sua personalidade. Não adianta você querer ser um orador olhando para uma pessoa, eu quero ser igual a ela. Você não vai ser, você é você. Você tem que buscar o melhor em você. Agora, o segredo da oratória se chama empatia, conexão. Aquela pessoa que consegue tocar uma alma com outra alma. As pessoas adoram falar coisas sobre oratória que não tem nada a ver. Por exemplo, outro dia eu vi um professor de oratória falando, muito cuidado para não falar o e, não falar o né, esses, digamos, probleminhas, essas palavrinhas que se repete, tá, então, não tem problema. Se você tem uma boa conexão, um ezinho não vai mudar nada. Aquela oratória linear, ela é péssima. Você tem que colocar emoção na sua fala. Uhum. Eu vejo pessoas espetaculares, mas elas não conseguem se conectar porque elas não colocam emoção. Pô, o sujeito tá falando de tristeza e não está triste. A voz não tem melodia. O segredo da oratória é você aprender a se conectar. E você consegue se conectar quando você passa sentimento. Inclusive, para você ter uma ideia, o Dedicação Delta tem prova oral, por exemplo. Uma vez um amigo meu, juiz federal, estava numa prova oral, o professor de direito administrativo fez uma pergunta para ele. Qual é essa teoria do direito francês, do direito administrativo? Uma teoria do direito administrativo francês. Ele não sabia. Então ele disse, olha, eu não sei, mas pode repetir o nome para eu anotar e poder adquirir essa obra e aprender tudo. Sim. Se conecta. Então você tem que saber se sair das situações e se conectar. O segredo da oratória está na conexão. E muitas pessoas esquecem isso. Tão preocupadas em não dizer um e, não dizer um nem. E na verdade, quando eu vou, por exemplo, conversar com um desembargador sobre uma revisão criminal, eu chego assim, desembargador, eu imploro, desembargador. Aqui é o caso de uma pessoa injustiçada. Entregue atenção para esse homem. Se o senhor quiser, eu me ajoelho aqui. Conexão. Porque eu quero mostrar, tem uma grande injustiça aqui. Muita gente esquece isso. Isso. Você falou tudo. Essa questão da conexão diz muito. Quando a gente faz curso para prova oral, a gente coloca muito isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam buscando a perfeição na fala, quando na verdade a perfeição é você entregar o conteúdo para o ouvinte prestar atenção, entender tudo que você está falando da melhor forma possível, né? E você realmente conseguir se comunicar, né? E aí eu emendo a questão de você ser professor, né? Você disse que tinha essa dificuldade de fala, virou esse jogo, hoje é professor de oratória e ao mesmo tempo professor de direito penal. E já
uma longa trajetória aí como professor, é nosso professor também, dá aula online pra gente, dá aula presencial nos eventos presenciais que a gente fez até aqui em Fortaleza, também você estava lá com a gente. Então, assim, conta pra gente como é que aconteceu essa questão da docência para você, do início, né, de despertar mesmo aquele interesse, aquele tesão de falar assim, porra, é isso aqui que eu quero, olhar no olho do aluno, entregar conteúdo e seguir até hoje como você continua com todo vigor. Eu era monitor de direito penal, me apaixonei pelo direito penal quando fui monitor do professor Cândido Albuquerque, depois do professor Wellington Leitão. Tive grandes professores na época da faculdade nos quais eu me inspirei e simplesmente eu sempre fui apaixonado pelo Tribunal do Júri. E no tribunal, desde pequeno, eu assistia os filmes clássicos e aqueles filmes clássicos tipo Um Lugar ao Sol e simplesmente aquela questão da tribuna, simplesmente aquela questão dos debates, da dialética, sempre uma tese, uma questão complexa que você pode enxergar de um jeito, aí vem alguém e entrega um outro lado que até então era desconhecido. Eu sou apaixonado pela dialética, pela possibilidade de você argumentar e contra-argumentar, argumentar e contra-argumentar. E o professor, por natureza, o grande professor, ele está sempre ali debatendo. O professor, ele debate todo o tempo. A não ser que ele seja professor para ele mesmo. Que ele simplesmente ele seja aquela pessoa que vai ministrar uma aula. Calma aí, eu vou ser o professor e ao mesmo tempo vou ser o aluno, porque eu não quero nem saber se as pessoas estão entendendo. Eu vou falar de qualquer jeito. Não. Um grande professor, o que é que ele quer? Ele quer passar informação de qualidade, profunda, mas ele quer passar com didática, ele quer clareza. Mas ele tem que estar preparado para o debate. Porque um aluno vai chegar e dizer, professor, mas isso e esse ponto, será que isso é correto mesmo? Isso é muito fantástico da vida do professor. Na hora que o aluno tira uma dúvida, o professor aprende. Sempre está todo tempo aprendendo. Me apaixonei pelo magistério por causa também da minha paixão pelo júri. Tanto que aconteceu algo super interessante. Quando eu terminei o curso de Direito, eu fui logo fazer mestrado, porque eu queria ensinar. Mas, paralelamente, eu fui também estudar para concurso. Até atrapalhou um pouco. Muito complicado você ter dois objetivos, assim, um acadêmico e o objetivo de concurso. Nem recomendo hoje em dia isso. Ou um ou outro, e depois vai para o outro. Sim. Agora, quando eu simplesmente passei no concurso da Defensoria Pública, aconteceu algo interessante também. Eu estava passando num outro concurso para juiz, se não me engano era do Pará. E eu vivi um dilema, porque coincidiram as datas das provas. Coincidiu, eu já estava na segunda fase de juiz, lá do Pará, e na Defensoria Pública, aqui do meu estado, era a primeira fase. E eu vivi aquele dilema, meu Deus do céu, lá eu estou mais próximo, em tese. Já passei pela objetiva. Aqui ainda vai ter a objetiva. E vivendo esse dilema, as pessoas, conselho na minha cabeça, e eu queria ser defensor. Mas as pessoas falaram tanto, que a remuneração de juiz, e era maior naquela época. A remuneração de juiz era maior. Naquela época. Oxi. Nós somos chão de fábrica. Tá bom. O Castelo é juiz dos promotores. Eu brinco com eles, os colegas juízes promotores. Vocês são os príncipes e os reis. Nós somos chão de fábrica. O fato é que eu fui fazer. Na verdade, a razão, mas o coração mandava não fazer. Quando eu cheguei lá para fazer a prova da segunda fase, e eu triste, porque ia perder a prova objetiva do meu estado da defensoria. Triste. Cancelam a prova de lá. Suspeita de fraude nessas provas. Aquela velha suspeita de fraude. Cancela tudo. Tá anular. E eu tive que pegar um voo. Volta para Fortaleza. Sábado, várias conexões. Não dormi para fazer a prova da Defensoria Pública. E graças a Deus que era o meu sonho, porque a minha prioridade total era o concurso que me permitisse ficar no meu estado. Justamente para continuar um projeto acadêmico, magistério. Deu certo. E aconteceu uma coisa sensacional. Naquela época ainda tinha muita, digamos, carência de cargos na Defensoria Pública. Eu assumi numa cidade do interior chamada Acaraú. Quando eu cheguei em Acaraú, meu primeiro dia, o defensor-geral avisa que tem uma vaga para o Tribunal do Júri, na quinta vara do júri.
Isso em 2003, há exatos 22 anos. Tem uma vaga no júri. Eu disse assim, não, eu fiquei mais ou menos numa colocação muito boa no concurso, mas eu disse, tem outras pessoas na minha frente que vão optar por pegar essa vaga no júri. Quando descobriram que o juiz fazia 4 júris por semana, o juiz era o doutor Jucídio, pessoa maravilhosa. Agora, ele era insano para trabalhar. E o promotor era outro louco, pessoa também maravilhosa, José Wilson Furtado. Eles queriam fazer júri todo dia. E assim, sem trégua. Ninguém quis. Aí eu disse, não acredito. Meu Deus! Eu passo um dia como um defensor no interior e, de repente, os que estão na minha frente não querem um júri, que era tudo que eu queria. E eu vim para o júri. Então eu tive, assim, a sorte, posso dizer, de já atuar no que eu sempre sonhei. Porque eu queria ser defensor público, adivinha para quê? Para ir para o tribunal do júri. Eu não queria a defensoria vara de família, defensoria pública, como tem gente que gosta, consumidor. Com todo respeito, Com todo né, respeito. Mário? Bom demais. Então, realmente, o destino aí tomou conta e você não foi pro Pará, não fez a prova do Pará, fez no Ceará, passou e ainda foi pro Tribunal do Júri. Muito bom. E, o Emerson, uma coisa que chama muito nossa atenção e de todo mundo, hoje você tem mais de 500 mil de seguidores aí na rede social, é o seu posicionamento e sua forma de se comunicar na rede social, que atrela o cinema, como você falou, sim. a realmente a questão acadêmica. Então, você traz muitos temas, né, muitas opiniões fortes ali na sua rede social. Como é que você vê isso da rede social, a sua entrega na rede social, o que é que você se propõe a fazer na rede social e tudo que está acontecendo no cenário digital? Rafael, querido, eu conversava com a minha irmã, sou muito fã da minha irmã, que é um dos grandes nomes da psicologia desse país, a Laísa Castelo Branco. Ela, inclusive, tem pós-doutorado, tudo. A menina é sensacional, é um gênio da psicologia. É genial, minha irmã é genial, psicóloga. E ela, uma vez, fez uma reflexão comigo, muito interessante, citando Heidegger. Ela dizendo, nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. É porque as pessoas têm, principalmente quem é mais jovem, aquela perspectiva que está vivendo. Não, ninguém está vivendo. Nós estamos morrendo. O tempo está passando. Passará para todos. E ela disse algo que é bem interessante. Nesse tempo que nós temos que definir se nós queremos viver uma vida autêntica ou inautêntica. Então eu falo isso para todo mundo. Você quer o quê, meu irmão? Porque a primeira coisa da vida que a pessoa tem que pensar é o que você quer. Ah, você quer ser delegado? Sensacional. Você tem coração de delta? Sensacional. Você tem coração de defensor? Sensacional. De promotor, de juiz? O que você quer? Você quer advocacia criminal? Primeira coisa da vida é saber o que você quer. O que você quer, meu caro? Depois que você sabe o que você quer, ou seja, você quer algo que vai ser uma razão de viver. Depois que você sabe disso, então você vai trabalhar com amor. Porque quem trabalha gostando de verdade, com amor, naquela sua atividade, não se cansa. É muito difícil se cansar. Agora, se você não tem amor pelo que você faz, 2 horas é fadiga. 3 horas, 4. Simplesmente um dia é um inferno na sua vida porque você está fazendo algo que você não gosta. Então o sentido da vida para mim, conversando com a minha irmã, é isso. É decidir, você quer uma vida autêntica ou inautêntica? E o que é uma vida autêntica? É uma vida onde você tenha coragem, tem que ter coragem. Uma das maiores qualidades do ser humano é a coragem de ser autêntico, de não se esconder. Você não pode aceitar ser inautêntico. Meu Deus, eu não posso falar, eu não posso dizer. Você vê esse caos que nós estamos vivendo no Brasil, essa polarização política. Tudo que você for falar, se agradar a uma ideologia política, você é rei. Ah, olha aí, ele é maravilhoso. Porque ele está falando algo sobre direito que agrada a minha ideologia política. Por outro lado, se você desagradar, você é rotulado, você é taxado, você é atacado, você é ofendido. Até porque as redes sociais, elas levam as pessoas a se sentirem confortáveis e acharem que podem tudo. Mas você vai decidir, você quer o quê? Você quer se esconder? Você não quer ser autêntico? Você não quer dizer o que você pensa? Ou você quer ser autêntico? Eu quero ser autêntico. Então quando eu falo, até brinco, né?
política tem que ser algo muito bom, muito bom, muito bom mesmo, porque eu vejo as pessoas tão apaixonadas por política que eu fico pensando assim, tem que ser algo, deve ter alguma coisa aí na política que eu não descobri ainda o que é, porque eu não tenho idolatria. Eu só tenho idolatria pelo meu time de futebol, pelo Leão, pelo Fortaleza. Mas essa coisa de pegar um político e exaltar, não tem. São pessoas com erros, acertos, cheias de falhas, mas você tem que ser autêntico, você tem que falar seu posicionamento. Um professor que tem medo, um professor que tem medo de desagradar, tudo bem, eu até entendo que a pessoa tenha medo mesmo, porque ela leva pedrada. Aquela pessoa, não vou falar sobre nada polêmico, porque eu vou levar pedrada. Mas quem quer viver uma vida autêntica, tem que se expressar, tem que dizer o que pensa. E eu quero viver uma vida autêntica, porque isso faz bem. A pessoa ter a possibilidade de falar o que pensa, de viver de acordo com seus princípios. Eu sou apaixonado, por exemplo, pela defesa. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 tipos de servidores públicos. Em tudo na vida. A pessoa quer ser delegado? Quer ser defensor público, promotor, juiz? Ou ela vai fazer o feijão com arroz, que não é errado. Que não é errado. Ela vai fazer o que ela tem que fazer. Não é errado. Ou ela vai fazer menos, é errado. Porque quem é ocupante de cargo público no Brasil tem sim um privilégio, porque nós vivemos num país onde a imensa maioria da população é pobre, temos que lembrar disso, pobre, e quando você tem um cargo público, você não é milionário, não vai ser milionário, mas você está acima da imensa maioria da população. E você tem que honrar o seu cargo. Então você não pode fazer menos do que feijão com arroz. Você tem que ser um delegado, vai honrar o seu cargo, um defensor, um promotor, um juiz. Agora, você pode fazer mais. Quando você é apaixonado, quando você ama o que faz, é aquela pessoa que vai, quando ela vê, quando ela percebe, meu Deus, eu estou trabalhando mais do que eu deveria trabalhar pela instituição. Isso é bom, também, claro, desde que não lhe comprometa pessoalmente, isso é bom. E é de cada um, é do amor que a pessoa tem. E te falo, as pessoas têm que viver pensando no outro. Acredito muito nisso. Quando eu falo de defensoria pública, chego a ficar arrepiado, porque há 2 dias eu absolvi um homem, ele já tinha sofrido 2 tentativas de homicídio. Tinha um sujeito por causa de uma briga de futebol. Briga de futebol. Ele saiu na mão com um sujeito numa briga de futebol, só que esse cara era muito perigoso, começou a ameaçá-lo, tentou matá-lo uma vez com tiro, depois tentou matá-lo com arma branca, depois deu tiro num outro homem que era muito parecido com ele, entra sobre a pessoa, muito parecido com ele, pensando que era ele, atirou, todo o tempo perseguindo para matá-lo. E ele pegou um revólver e, sem paciência, conseguiu um revólver, foi lá na casa do sujeito, deu uns tiros, foi processado. Eu absolvi há 2 dias. Aliás, jurados absolveram. Eu, como defensor, contribuí para a absolvição, porque quem absolve é o jurado. E veja, é lindo ver aquela família toda emocionada. Um pintor. Então eu sempre digo o seguinte, eu reúno meus estagiários e eu digo, nós temos que ser o melhor para essa pessoa. Ele tem que ter o melhor defensor, ele tem que ter o melhor trabalho de vocês. Nós temos que mudar vidas, que os culpados sejam condenados. Então que os culpados sejam condenados. Ah, mas como é que você... Essa é uma pergunta muito comum, inclusive. Como é que você defende o bandido? Defensor de bandido. Pessoa leiga, fala isso. Quem é que defende o errado? Quem é que defende o crime? Você não defende o crime. Você defende os direitos daquela pessoa. Se ela for culpada, ela vai ser condenada. Suzana Richthofen foi absolvida? Goleiro Bruno foi absolvido? Nardoni foi absolvido? Não. Tiveram advogados criminalistas gigantes. Mas você acha que uma grife da advocacia criminal tem poder de absolver uma pessoa? Não tem. Quando o caso é de condenação, é de condenação. Agora, quando a pessoa é inocente, qual é a missão da defesa? Maior missão da defesa? Maior. As pessoas falam, absolveu um culpado. Que defensor é esse que absolve um culpado? Tem promotor, não? Está jogando sozinho? Não tem juiz, não tem ninguém? Desde quando o defensor absolve culpado? Se tem prova suficiente, a pessoa é culpada, a pessoa vai ser condenada. Agora, se não tem prova suficiente, a pessoa vai ser absolvida. Defende direitos. Não, e além disso, tem um ponto importante que é o seguinte, não é um jogo de futebol ou se ganha ou se perde. Exato. Existem muitas agravantes, muitas atenuantes, muitos desdobramentos ali num caso concreto em que
o defensor, muitas vezes, ali, ele vai atuar no excesso ali da acusação para evitar esse excesso da acusação e diminuir a pena legitimamente. Não? Então é super importante que o defensor esteja atento, porque a gente vê muita mídia atuando nos casos. Então, assim, quando tem a mídia, envolve casos de repercussão, a tendência é o quê? Que venha uma pena muito alta e muitas vezes superior até o que o cara às vezes merecia, né? Penalmente falando. Então, quando você traz ali a figura do defensor para trazer um contraponto e explicar e trazer, olha, isso daqui é importante que seja dito porque ele não cometeu isso aqui tem um atenuante aqui, porque ele cometeu dessa forma, você coloca a pena num patamar justo, que é muito interessante também, né? Para que a coisa aconteça da forma mais justa possível. Não tem vencedores. Quando você tem um crime, primeiro que o crime é um fracasso. O direito penal é um fracasso, desculpe. O crime é um fracasso e o direito penal é um fracasso, porque, como diz o Zaffaroni, sempre chega atrasado. O único sucesso que teria era o crime não acontecer. E não tem vencedor no tribunal do júri. Eu lembro de um júri que eu fiz, triste. O rapaz pegou uma traição da namorada no celular. Um rapaz muito bom. Por incrível que pareça, porque a pessoa, às vezes, na hora da avaliação, esse é um monstro, calma, mas ele é um rapaz muito bom. A vida desse homem era de uma integridade, de uma honestidade, um espetáculo de vida. Eu fiquei chocado com uma família. Amava não ama, ele está preso, mas ama esse homem. E como os amigos amam, como os vizinhos amam esse jovem, ele pegou o celular da namorada e viu um vídeo. No vídeo tinha uma mão e um homem com a mão em cima. Ela tinha esquecido de apagar esse vídeo. Ele, que vídeo é esse? Da tua mão, com um homem com a mão em cima, acariciando tua mão. Não, é meu amigo que é gay e tudo. Aí ele disse, e amigo gay faz isso, etc e tal. O fato ele foi pesquisar, descobriu quem era, não era amigo gay. Aí simplesmente ele chegou e disse, pois deixa eu mandar uma mensagem para ele. Mandou uma mensagem no Instagram, oi, tudo bom? E ele responde, oi, me desbloqueou, voltou a falar comigo. Você não disse que era arriscado conversar comigo porque o teu namorado poderia descobrir, kkkk, aquela coisa toda. Aí ele foi e continuou respondendo, não, mas agora eu terminei com ele, tô livre. Ah, pois então, tô indo aí hoje. E vai. E ele foi levando, escalonando, então você gostou da última vez, etc e tal. E o sujeito do outro lado começou a dizer tudo que fazia com a namorada. O cara perdeu o controle. Então, abalado ali, porque durante todo o namoro ele foi muito fiel, muito íntegro, e na hora ele não soube lidar com aquela situação que é impactante. Veja bem, como é interessante isso. Ele foi condenado. Não justifica você pegar ali no momento de eu descobri que a minha namorada me traía ali na hora. E foi coisa pesada. Ele foi falando coisas que nós nem podemos falar no podcast aqui. Não tem como escrever o que era dito. Que ele fazia com a namorada dele. O outro, imaginando que era ela que estava falando, quando na verdade era ele respondendo. Então o que é que você fazia? Ele foi. Machucou profundamente. O que é que acontece? Ele perdeu o controle, atentou contra a vida da namorada, foi uma tentativa, atentou contra a vida da namorada, graças a Deus ela sobreviveu, mas ficou com umas marcas, umas sequelas. Nada justifica, nada. Nós somente não podemos, por exemplo, chegar e dizer, esse sujeito é o champinha, é um pseudo-psicopata, esse sujeito é o maníaco do parque, esse sujeito é um integrante de organização criminosa que sai por aí matando as pessoas para demonstrar poder. Não é. É um homem íntegro, honesto, mas que não tinha estrutura psicológica para lidar com esse tipo de situação. Por isso que eu digo, meu amigo, inclusive falo para todos aqui que acompanham o DD, não existe nada mais importante na vida do que isso aqui. É o pré-frontal, que é o consciente, porque aqui, logo atrás da nossa testa, tem um pré-frontal. É o consciente. E o que está aqui, que é o inconsciente. Por isso que eu defendo tanto terapia. Porque esse rapaz,
Ele precisa de terapia, ele não tinha a estrutura. Ainda tem muitas pessoas que pensam, mas a minha honra, mas o meu... Eu pego, só esse ano foram 7 júris que eu fiz de feminicídio. Todos envolvem ou traição, ou o ciúme de Otelo, que é a síndrome de Otelo. Pode até aparecer numa prova. O que é a síndrome de Otelo? É quando a pessoa... Otelo de Shakespeare. A pessoa imagina que está sendo traída. Inclusive, ela tem um delírio. Ela não está sendo traída, mas ela imagina. Eu fiz um júri, por exemplo, de um homem que ele imaginou que a esposa o traía com o vizinho. É inacreditável, mas a esposa nunca teve nada com o vizinho. Mas ele entrou num processo de delírio tão grande que ele chegou, passando numa rua, a escutar a voz da esposa gemendo na casa do vizinho. Sério? Sério. E ele atentou contra a vida do vizinho. Que não tem nada a ver com a história. O vizinho. Sabe aquela coisa? O vizinho nunca na vida nem ajudou a esposa dele a levar as compras do carro para casa. Mas ele começou a criar. Existe algo que a pessoa cria, síndrome de Otelo. Ela imagina algo que não existe. E existe também o real. Realmente, há deslealdade, sim, em muitos relacionamentos amorosos. O problema é que as pessoas não sabem lidar com isso. Isso leva, em muitos casos, ao tribunal do júri. E eu lhe pergunto, todos evitáveis. Esses casos todos, você olha para os casos de feminicídio, meu Deus. Por isso que eu digo, porque a pessoa não se prepara mentalmente para isso. Você se prepara para bater um carro, tanto que você paga seguro. Um dia podem bater no meu carro. Você tem que estar preparado para não ter lealdade num relacionamento amoroso. Ah, mas peraí, eu casei para ter lealdade, certo, mas você acha que a pessoa tem aqui, eu sou leal? Ou então tem um código genético, peraí, vamos fazer um exame genético para saber se ela tem lealdades, para saber. Não existe isso. Ninguém conhece ninguém. Você sequer se conhece o suficiente, como é que você vai conhecer o outro? Então, no fundo, quando as pessoas se relacionam, isso em todos os ambientes, colegas de trabalho, sócios, estudantes de concurso, amigo, dentro da própria família, as pessoas sequer se conhecem suficientemente e a pessoa não se conhece. Então, você não pode ter o que todos querem. O que é que todos querem na vida? A certeza. Você quer ter a certeza de como as coisas vão ser, de como as coisas vão acontecer. E o certo da vida é o incerto. O certo da vida é a imprevisibilidade. A única certeza é a morte. O resto é o campo da imprevisibilidade. É um negócio, assim, realmente bem pesado isso que você falou em relação à questão da parte mental, Saúde né? mental. A saúde mental é muito importante. E aí, fazendo um paralelo com o concurso público, né? Que é tão importante, a gente vê o caso de muitos alunos que realmente estudam, porque o processo de estudo para concurso público é um processo muito pesado, né? Muito duro, de você ficar muitas horas ali estudando, muito tempo ali dedicado ao estudo, sem aquilo que você falou, né? É imprevisível, né? A aprovação, ela é imprevisível. Você não tem como garantir que a aprovação vai chegar, né? Você tem como entregar o máximo para que ela aconteça, mas o certo, se fosse completamente previsível, todo mundo estava fazendo concurso público, todo mundo passava, né? E aí você atrela essa questão da saúde emocional, da saúde mental, é super importante, né? Que as pessoas realmente, as que precisam, as que realmente precisam mais ainda, elas precisam ter um acompanhamento psicológico, precisam de terapia, para que consigam passar por esse processo, que é um processo difícil, né? Como eu disse, que você tem até, eu acho que não tem quem passe pelo concurso público hoje sem algum tipo de marca, né? Você tem as suas frustrações, você toma muita pancada, você reprova 1, 2, 3 vezes, então você aprende a lidar com as próprias frustrações, alguns não aprendem, né? E aí começa um processo muito forte ali da saúde mental, né? Então isso é realmente fundamental. Mas, Emerson, você disse que é um cara autêntico, né? Certo. Então, se você é um cara autêntico, eu vou entrar agora em temas muito espinhosos para ver o seu nível de autenticidade. Primeiro, como é que você vê essa questão da polarização política do país, né? Que a gente vê direita, esquerda, atrelada à questão jurídica, né? E mais profundamente a questão da atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a tudo que acontece no país. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, o modelo do STF, é um modelo arcaico. Eu, particularmente,
sigo o entendimento, e na época do doutorado, eu lembro, numa disciplina de Direito Constitucional do doutorado, nós tivemos a oportunidade de discutir sobre o modelo do STF. Qual é o problema? O STF é uma corte político-jurídica, ou jurídico-política, como queira. O fato é o seguinte, até porque nem poderia ser diferente, porque todas as grandes decisões que mudam significativamente, inclusive no campo dos direitos fundamentais, a realidade das pessoas, passam pelo Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente. Se você for discutir, por exemplo, uma lei que vá atingir, por exemplo, questão de preconceito e discriminação, chegará no STF essa lei. Tudo que você possa imaginar. São decisões que vão repercutir no campo político, porque influenciam a maioria das pessoas, O fato é o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são indicados por Constituição Federal. Não estou dizendo que está sendo feito errado, está sendo cumprido o que tem no texto constitucional. A indicação é do presidente da República. E, tradicionalmente, o presidente da República não leva ao Supremo Tribunal Federal os melhores juristas, as pessoas com mais preparo técnico. Não leva. Quem são as pessoas que são alçadas a ministro do Supremo Tribunal Federal? Aí você tem reputação, ilibada, notório, saber, jurídico. Você tem muitos ministros no Supremo Tribunal Federal que não têm doutorado. Você vai dizer, tem algum problema? Não, não tem. A Constituição não exige. Mas, na verdade, você tem no Supremo Tribunal Federal ministros que não estão na lista dos 10 melhores juristas de cada área. Veja como é interessante. Vamos pegar o processo penal. Processo penal brasileiro. Elenque os 10 professores de maior envergadura intelectual do processo penal brasileiro. Você não encontra. No âmbito, por exemplo, do direito civil, você não encontra. Por quê? Porque o presidente da República indica uma pessoa da sua confiança. Aí você vai dizer, mas a Constituição Federal é que garante essa liberdade. Sim, de indicar uma pessoa da sua confiança. O problema é que isso termina politizando o Supremo Tribunal Federal mais do que deveria. O problema é que gera toda uma discussão sobre credibilidade, sobre até que ponto estão comprometidos do ponto de vista político, ideológico, naquelas decisões. Ninguém é neutro. Nós sabemos que ninguém pode ser neutro. Todo mundo tem uma religião, todo mundo tem um time de futebol, todos têm suas crenças, seus preconceitos, seus traumas, suas visões de mundo. Ok. Mas, se você não tiver imparcialidade no processo, seja qual for o processo, não adianta. Não adianta. Nem Jesus Cristo na defesa. Se não tiver imparcialidade. E nós precisamos, e eu defendo isso, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles se distanciem, eles sejam mais discretos. Primeiro, a formação tem que mudar. Eu defendo, sabe o quê? Na verdade, eu não. Vários professores, vários professores, no âmbito, inclusive, acadêmico, defendem isso. O mandato de 10 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje a pessoa, por exemplo, entra, e muitos ministros entram muito jovens, como o Toffoli, como o ministro Toffoli, ministro Zanin, entram muito jovens. E essas pessoas que entram como ministro passarão ali o quê? 30 anos. 30 anos. Veja. Isso é benéfico? Eu entendo que não. Eu acho que tem que ter, quanto mais renovação tiver, melhor. 10 anos seria interessante. Não, mas 10 anos ainda é muito pouco. Coloque 15. Coloque, por exemplo, um limite máximo de 20 anos para estar no Supremo Tribunal Federal, para permitir essa renovação e mais, estabelecer alguns critérios também objetivos. Aí tem que mudar a Constituição. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, eu também considero que seja muito importante. Nós precisamos, hoje, chegou um ponto tão crítico esse país, que, sinceramente, as pessoas discutem mais o STF, as decisões, os ministros, o que eles estão fazendo, do que a seleção brasileira. Você conhece mais os ministros do STF do que os jogadores da seleção brasileira. Se você chegar assim para uma pessoa na rua, me fala aí o nome aí de um lateral do Brasil, deixa eu... Cafu, não, agora. Um lateral, a pessoa fica pensando, me fala aí o nome de um ministro do STF. Xandão. Aí Pois o cara fala logo. Ministro Dilma, Aí começa. ministro Barroso, que saiu agora. Então veja, nós temos que mudar isso, entendeu? É uma crítica construtiva.
ativa. Emerson, qual é o limite da liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela jamais pode ser utilizada como escudo para cometer crimes. O limite é esse. Você nunca pode ter a liberdade de expressão utilizada para cometer crime, como acontece muito, muito, muito mesmo no Brasil. Veja, é o cúmulo do absurdo. Eu tenho todo o respeito pelo funk, pelo amor de Deus. Por todas as músicas, é a música popular brasileira, de todos os estilos, tenho todo o respeito. Mas é inadmissível você criar uma música, por exemplo. O conteúdo dessa música é um conteúdo que exalta, por exemplo, uma determinada organização criminosa. Não tem como aceitar essa liberdade de expressão. Eu tive uma vez um debate numa faculdade, foi bem acalorado mesmo, porque eu tinha uma colega professora, né, na mesa, e ela, uma colega, com todo respeito, claro, e cada qual com a sua ideologia, mas ela é aquela professora de direito e ela tem uma ideologia política de esquerda e ela também é militante. Quem é o militante? É aquela pessoa que veste camisa. Uhum. Você é militante? Calma aí, você veste camisa? Você veste a camisa do seu candidato e sai na rua com a bandeira e você sai, todo mundo, é o meu candidato, é o meu candidato, é o meu candidato, é o meu candidato. Você é um militante. Entendeu? E ela é esse tipo de pessoa. E ela disse assim, não, mas essa música está na liberdade de expressão, essa letra. Calma aí. Liberdade de expressão? Como assim? Então quer dizer então que eu posso fazer uma música que ofenda homossexuais e transexuais? Eu fiz essa pergunta para ela. Eu posso criar uma música? Ou então, como tem muito torcida de futebol que faz cantos homofóbicos. Muito comum. Torcida de futebol começa lá, aí faz um canto homofóbico. Eu perguntei para ela, e se eu criar uma música com um conteúdo de discriminação a homossexuais e transexuais? Mas é uma música. Não, não pode, claro que não, porque isso é preconceito, é discriminação. Calma aí. Ok, tudo bem, é preconceito, discriminação. Eu não posso fazer uma música para utilizar ali, dentro do seu conteúdo, um elemento discriminatório que vai excluir as pessoas, vai levar outras pessoas a terem ódio dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu posso criar uma música onde eu estou exaltando uma facção criminosa, uma organização criminosa. Então, eu sempre digo o seguinte, o limite da liberdade de expressão é você não utilizá-la para cometer crimes. Inclusive os crimes contra a honra também. É o limite da liberdade de expressão. E as pessoas muitas vezes utilizam como escudo e não querem nem saber. Agora, eu sou contra a censura. Porque as pessoas adoram dizer o seguinte, mas tem que ter uma agência, um órgão que venha a controlar e a dizer o que pode e o que não pode. Isso é terrível. Eu sou completamente contra essa ideia de regulamentar, criar uma agência para fazer controle de conteúdo, para ver o que pode, ver o que não pode. Olha, se o Instagram já é rigoroso, eu já recebi, eu sou muito controlado nas minhas postagens, vez por outra eu recebi punição. Eu digo assim, mas por quê? Não, porque o seu conteúdo, não, calma assim, mas meu conteúdo técnico, já existe um controle. Agora, eu acho o seguinte, censura não, e a própria Constituição Federal proíbe censura, mas veda o anonimato. O que é que eu sou contra? Aí sim. Nós temos que realmente ter uma delegacia de crimes cibernéticos muito fortes. Muitas pessoas cometem os mais absurdos nas redes sociais através de fakes. Criam conta fakes e destroem com a vida da pessoa. Destroem com a vida da pessoa. O que é que nós temos que ter? É uma ação rápida para identificar quem está por trás. Eu defendo que a pessoa possa falar o que ela quiser. Desde que não seja no anonimato, porque o anonimato é vedado na Constituição Federal. A censura é proibida. A censura é proibida. E o anonimato também. Você não pode ficar utilizando o anonimato para ofender as pessoas. E eu defendo que, simplesmente, a pessoa seja responsabilizada pelos seus excessos. Que é diferente de censura. Censura, tira o Instagram da pessoa, baixa a conta. Somente em último caso mesmo, você tem uma situação onde a pessoa teve a conta excluída. Porque é muito perigoso isso aí. Você é a favor da legalização das drogas? Eu sou a favor de olhar para a realidade como a realidade é. Nós não podemos, e tem um autor pelo qual eu sou apaixonado, Shakespeare, Hemingway, mas
assim, o autor de literatura, não estou dizendo que é o melhor, que mais marca a forma como eu enxergo o mundo é Albert Camus. Então o Camus é um gênio. Eu fico arrepiado. O Estrangeiro, o Mito de Sísifo, A Peste, são obras primas. É espetáculo. E o Camus tem uma visão de mundo que é a minha visão de mundo. E depois que eu comecei a ler, já li tudo do Camus, a Queda também é fenomenal. Eu passei até essa visão. Você tem que enxergar a realidade como ela é. O mundo é absurdo. Você tem que enxergar as coisas como as coisas são. Então veja o que é a realidade. Se você não fuma maconha, você tem um amigo que fuma. Se você não usa, por exemplo, tem até um livro 000 do Roberto Saviano. Se você não usa, por exemplo, cocaína, você tem alguém que você conhece que já usou, que usa. E se você acha que ninguém usa, talvez é você que usa e não sabe ainda. Então, a realidade é, existe um mundo aí, um mundo que nós não podemos negar. E essa questão, antes de ser jurídica ou jurídico penal, essa questão é de saúde pública. Como foi que se resolveu o problema do cigarro? Porque ali na década de 80, década de 90, era o charme. Você fumar. Chegou um momento no Brasil onde se você não tivesse um cigarro, você era... Marginalizado quase. Marginalizado quase. Então, como foi que se resolveu o problema do cigarro lá com Serra, na época do Fernando Henrique Cardoso? Campanha, 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 saúde, saúde. Uma vez eu fui para o Uruguai fazer uma palestra a convite do professor Raul Serbini, que é um professor do Uruguai sensacional de ciências criminais. E lá na Universidade da República. E veja como é interessante isso. Quando eu cheguei no Uruguai, primeira vez que eu estava indo lá, fazer uma palestra, na praia do Humboldt ali, e comecei a andar, caminhar, e eu procurando a maconha. A marihuana, né? Eu não procurando carro. Explique melhor aí. Eu vou... Para não... Essa foi boa. Não vamos gerar dubiedade. Até porque existe uma série de estigmatizações em torno disso. Eu queria muito, já que no Uruguai você tinha a possibilidade de fazer uso, eu queria muito ver as pessoas que eu imaginava que eu iria enxergar ali naquele local. E não via. Procurando. Aí eu cheguei. Pô, como é que pode? Eu estou aqui no Uruguai. Não, aqui não é como as pessoas pensam. Aqui tem, tudo bem. Mas não é assim. Porque aqui nós cuidamos muito da saúde, tudo. Eu vi as pessoas se exercitando, fazendo exercício. O que é que eu entendo? Você tem que tratar essa questão primeiro como saúde pública. O que não pode é acontecer injustiças de seletividade penal. Meu Deus, outro dia não é todo tempo. Você vê jovens sendo presos com a quantidade. Por isso que eu sou a favor dessa decisão do STF quando fala que não considera crime se for até 40 gramas. Não considera crime a posse para consumo pessoal. Porque nós temos que acabar com essa coisa do Brasil da seletividade. Você vai na área Miami Beach da cidade, você vai na área nobre da cidade, na área Miami Beach, o que é que tem lá? Pessoas no BMW com sua maconha, com as suas substâncias. E se essa pessoa for parada, não, isso daí é para consumo pessoal. Agora vá na comunidade. Às vezes um jovem está num local e muitas vezes, e a própria polícia tem que fazer essa reflexão, porque eu sou defensor da segurança pública, mas nós temos que ter um olhar crítico. Mas é porque ele foi encontrado numa área que se vende. Onde é que não se vende? Nós estamos falando de comunidade onde todo lugar tem venda de substâncias. Venda de drogas. Onde é que não se vende? Que argumento é esse? Quer dizer que é tráfico porque a área é uma área onde se vende ou porque tem a 30 metros uma boca de fumo? Ou então, mesmo que seja encontrado dentro da boca de fumo, como é que prova que ele é traficante e não usuário? Usa aqueles elementos precários que aí você utiliza de estigma social. Um local pobre, pessoa pobre, com droga, você rotula de traficante, quando na verdade a pessoa é usuário, quando na verdade a pessoa é uma pessoa dependente. E muitas vezes o sistema não é rigoroso com a área Miami Beach, mas o sistema quer ser rigoroso com a área pobre, que é a imensa maioria da população. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, a questão das drogas se você me perguntar, nós temos que tratar como questão de saúde pública, que é que eu acredito muito. Aquela conversa do pai, do filho, meu filho, olha,
Presta muita atenção. Essa droga causa isso, essa causa isso. Muito cuidado, nunca vai para isso daqui. Por favor, se for, conversa comigo. Vamos dialogar, quero te ajudar. Tem que ter isso. Não pode tratar isso como questão penal. As pessoas adoram citar exemplo de El Salvador e etc e tal. Eles não conhecem a realidade brasileira. Quer comparar o Brasil com El Salvador? Meu Deus. Isso aqui é gigante. Continente, né? É um continente. São vários países dentro do mesmo país. Vários países dentro do mesmo país. Imagine. Não ia ter local se você fechasse todos os estádios de futebol. Se você fechasse todas as escolas, não ia ter onde colocar tanta gente envolvida com questão de drogas. O grande problema é o abandono. Por que uma pessoa usa droga? É solidão, pô. A pessoa é abandonada. A pessoa se sente só. E outra coisa, atinge todo mundo. Atinge, inclusive, a parte do sistema de justiça. Quantos e quantos colegas não usam algum tipo de substância? E agora virou moda os psicotrópicos passados pelo psiquiatra. Vai ver qual é o efeito que gera em muitos e compara com aquelas drogas que se vende lá na boca de fumo. Os efeitos são muito parecidos, porque quando a pessoa tem solidão, quando a pessoa tem um grave sofrimento, quando dói, quando ela tem as dores da alma, ela quer amenizar as dores da alma. E ela não vai amenizar as dores da alma indo para uma academia, não. É um processo muito difícil. Saúde mental. Então a questão das drogas se tratar pelo direito penal, o direito penal é assim, uma forma de controle, não de solução. Atrelado até essa questão das drogas e / medicamento, né? Isso. Isso que você falou aí, a gente está vendo uma epidemia muito grande de quem estuda para concurso público Sim. utilizar desses medicamentos, né? É. Seja Ritalina, seja Bevance, É. todos esses aí que de alguma forma podem potencializar a concentração e desvirtuando muito do propósito dele, né? De que é Isso. quem tem TDAH, né? Que é uma questão muito séria, né? E que precisa realmente ser atacada através de medicamento. Mas o que a gente percebe muito conversando com os alunos, e o pior, eu tenho percebido que eles têm naturalizado o tema muito, né? Tratando de forma muito natural o medicamento para potencializar o rendimento no estudo, né? Como é que você vê isso fazendo uma confrontação de como você estudava puro, digamos assim, Sim. e hoje como é que o pessoal, muita gente utilizando desses medicamentos para conseguir os objetivos, sabendo, né, que essa conta pode chegar? Essa conta termina chegando de um modo ou de outro, para alguns de modo mais prejudicial. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que eu conheço, tem que citar nomes, claro, não vou nem dizer de onde para ninguém relacionar, mas um verdadeiro gênio, que simplesmente explodiu no direito. Sucesso. Não vou dizer nem de qual área. Eu já tô curioso aqui. Não, mas não posso não. Porque é aberto o Brasil todo aqui assistindo, tudo, audiência de dedicação. Mas basta dizer o seguinte, um meteoro. Em 10 anos ele explodiu, se tornou famoso, muito dinheiro, tudo. E alto nível de desempenho de trabalho que era cocaína. Usava muita cocaína. E muito. Resultado, só para que todos, inclusive para que todos que estão nos assistindo, entendam como as coisas funcionam. Isso é a montanha-russa total. Certo? Só que a montanha-russa é um brinquedinho. Certo? E aqui é outro tipo de montanha-russa. Não é uma montanha-russa muito séria. Que realmente não é de brincadeira. Simplesmente passava 3 dias fora, perdeu o controle. Primeira internação. Saiu, achava que tinha recuperado o controle. Segunda internação. Hoje, essa pessoa está off. Ela não consegue mais sequer trabalhar. Por quê? Porque perdeu totalmente o controle da substância na sua vida. Então tem que ter muito cuidado, porque as pessoas não irão resolver os seus monstros com a substância. Os monstros aí é terapia, autoconhecimento, acolhimento, bons
relacionamentos, boas escolhas, porque nós sempre vamos ser uma interação com as pessoas com as quais nós convivemos. Não tem... por exemplo, a pessoa quando ela faz tratamento, e o caso dela é severo, ela sequer pode ter redes sociais. Não pode ter aplicativo, não pode ter redes sociais, porque qualquer coisa faz ela retomar. Gatilho, né? O gatilho. É muito difícil. Por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado. Aquela coisa, vai tomar uma substância para potencializar, melhorar os estudos, que seja passado pelo psiquiatra, que a pessoa tenha consciência de que é um momento, verificar se realmente é necessário, como você falou, é realmente necessário, porque realmente algumas pessoas têm problema de concentração, não conseguem ter hiperfoco nos estudos, estuda aqui já fica pensando em outras coisas. O medicamento é para essa pessoa. Agora, para aquela pessoa que já tem um ritmo forte de estudo, já consegue manter um ritmo, se concentra, utilizar esse tipo de medicamento para potencializar ainda mais o que já é bom, é sempre um risco muito grande, porque já vai gerar algum tipo de dependência. E a vida não é assim. Não existe vida há 2 anos, há 5, tem vida há 10 anos, 20 anos, tudo gera esses efeitos. É isso aí. E para finalizar esses temas polêmicos, porque eu tô bombardeando aqui você, qual é a sua opinião sobre o aborto atrelado à questão religiosa? Não sei se você é um cara religioso, mas sim, atrelado à questão religiosa, o que é que você pensa sobre o tema, juridicamente falando? Bem, juridicamente falando, o que é que eu entendo? Eu não vejo nenhum problema no aborto ser combatido, juridicamente. Agora, eu vejo um problema de o aborto ser combatido com essa crença de que o direito penal, isso aí é puro simbolismo penal, né? Mero simbolismo penal. Essa crença de que o direito penal irá resolver problema de aborto. Eu estou no tribunal do júri há 23 anos na Defensoria Pública, 2 anos antes da Defensoria Pública, eu fiz um ou outro jurizinho. Mas coisa pouca. Ao todo, 25 anos. Mas na Defensoria, 23. No tribunal do júri. Sabe quantas vezes na vida, eu atuei em caso de aborto? Eu atuei num processo de aborto, mas que nem chegou a ter júri, e atuei exclusivamente. Milhares, um caso de júri, de plenário, de aborto. É raríssimo. Já era raro. Hoje, mais raro ainda. É raríssimo, raríssimo. Você ter um processo de crime de aborto. Um. É raríssimo. Aí você me pergunta, então não existe aborto? Olha que coisa interessante. Se é raríssimo aparecer no sistema de justiça um processo de crime de aborto, não ocorre aborto. Não são milhares. São milhões de abortos que acontecem por ano. Não são milhares, são milhões de aborto. Uma mulher, às vezes, ela aborta mais de uma vez durante o ano. Mas todos esses números estão encobertos. Ninguém fala. É vergonhoso falar. Se você me perguntar se eu sou a favor do aborto do ponto de vista humano, do ponto de vista humanista, eu sou contra o aborto. Eu sou contra. Ah, mas por que você está dizendo que você é contra? Basta você pensar o seguinte. Eu, jovem, professor, nem era ainda defensor público, jovem professor. Jovem mesmo, meu primeiro ano fora da faculdade. Era professor substituto da Universidade Federal do Ceará. A minha esposa, que é Janaína, procuradora federal, minha namorada, engravidou. Ela era estudante de direito, eu era professor. Ela 19 anos, eu 23. 22, 23, por aí. Nossa diferença de idade. E simplesmente, eu quero, meu sonho é ter um filho, vamos, tudo. Veja, e hoje eu sou a pessoa, assim, mais feliz do mundo. Veja, não estou aqui querendo ser julgador, a minha alma é de defensor. Eu não estou aqui na posição de julgar
quem fez aborto. Eu não gosto de julgar. Eu não gosto de acusar. Primeira coisa que eu tenho que falar para a pessoa que eu defendo: meu irmão, eu não sou juiz. Não estou aqui para te julgar. Eu não sou promotor, não estou aqui para te acusar. Minha alma é de defesa. Eu estou aqui para compreender, entender e fazer o melhor. Então o que eu estou querendo dizer? Eu não estou julgando quem é a favor de fazer um aborto. Agora, eu sou contra. Mas por que você é contra? Utilizando a minha pessoa. A minha ideia é de, se a pessoa engravidou, ela realmente deveria realmente. Eu sei que as circunstâncias são muito desfavoráveis, nem todo mundo tem circunstâncias favoráveis, mas ela deveria tentar sustentar, mas desde que não seja estupro, porque aí o aborto tem que ser realizado, e desde que não seja comprometimento de saúde, que também é estado de necessidade, que é o caso, o aborto necessário. Mas a minha posição é direito penal para isso. Poxa, a pessoa que aborta, o sofrimento dessa pessoa já é gigante. Gigante, a não ser que nós estejamos falando de uma psicopatia. Mas não sendo isso, o sofrimento já é gigante. Direito penal para resolver isso? Nem processo tem. Nem entra no sistema de justiça dos milhões que acontecem. Aí direito penal. E as pessoas ficam naquela discussão. Por que tem que punir? Punir o quê? Onde? Como? Quando? Quando é que aborto foi punido no Brasil do ponto de vista prático? Aí fica todo mundo discutindo. As pessoas falam do crime de aborto como se fossem vários processos no júri, vários inquéritos, mulheres sendo presas por aborto. Isso não chega no sistema de justiça. O aborto é feito e acabou-se. Agora, é questão de quê? De saúde, de consciência, de escolha. A pessoa, uma mulher que aborta, tem até várias pesquisas sobre isso, ela fica com grandes traumas, ela tem que fazer terapia, acompanhamento psicológico. É duro. Agora, não estou criticando, quem defende com unhas e dentes o direito de abortar. Eu sou contra. E do ponto de vista jurídico, entendo que o direito penal nunca serviu para absoluto. Vamos ser sinceros. Vou fazer uma pergunta aqui que basta a pessoa utilizar da sinceridade. Como já dizia Albert Camus, experiência não se cria, vive-se. Alguém já ouviu falar de um amigo, de uma amiga, alguém na família que fez um aborto? Essa pessoa foi punida pelo direito penal? Essa pessoa foi presa? Não foi. Então não me venha com direito penal. Porque o direito penal nunca inibiu e nunca irá inibir um aborto. Nunca. Direito penal não tem esse poder, essa força, essa crença, é puro simbolismo que as pessoas acham que tem. Quem quer abortar, aborta. E vai ser a sua consciência, a sua dor, que vai ter que ser trabalhada. Sua opinião é uma opinião muito forte de quem vive a experiência há mais de 20 anos, né? Exato. 20 anos de júri, Emerson. Conta pra gente como é que é trabalhar no júri, como é que é trabalhar, viver aquilo dali, que é um ambiente altamente pesado, em que as pessoas estão ali realmente à beira de entrar para o sistema penitenciário, muitas delas, e você ter ali o contato na defesa, de viver ali aquele processo muito complicado daquela pessoa, e ao mesmo tempo acontecer em alguns momentos de você conseguir mudar aquele cenário triste ali da pessoa que algumas delas não estariam merecendo aquela punição, e você conseguir uma vitória. Como é que é todo esse processo aí? Você contou no início como é que você desenvolveu esse amor pelo júri, mas como é a vida no júri, como é tudo que tem lá dentro? O júri, acima de tudo, é a instituição do sistema de justiça que eu conheço, da minha vivência, a mais justa. Por quê? Porque ela permite um olhar para fora do direito. E o direito é muito limitado. O direito, como idealismo normativo, é belo. Quem é que não ama aquelas aulas de direito, graduação, mestrado, doutorado, o direito no campo do ideal normativo? É belo. A realidade prática é completamente diferente. Não é uma distância, existe um abismo entre idealismo normativo e realidade prática. O direito é muito limitado. Afora o fato de que
as agências de controle, as instituições, elas são muito formais, elas são muito burocráticas e distantes da vida das pessoas. Tanto que nós temos um problema muito sério. Quantos e quantos juízes, promotores, defensores, delegados assumem seus cargos como eu assumi, cru de realidade? Cru! Nós temos todos jovens, parece aquela música, somos todos jovens. Vamos para a realidade, não sabemos nada da realidade. A realidade, você viveu aquilo ali? Não, vou viver agora. É um problema sério. Nós não temos vivência de realidade. O júri permite que você aproxime aquela pessoa que está sendo julgada do povo. Porque são 7 pessoas que são selecionadas do povo para julgar aquela que é acusada. Com liberdade. A beleza do júri está na liberdade de decidir, não somente com base no direito, mas decidir com base em elementos metajurídicos. Religião, filosofia, antropologia, sociologia, matemática, física. Você pode, no âmbito do tribunal do júri, utilizar todo tipo de conhecimento. Ou seja, a decisão ela se torna mais completa. Ela se torna mais completa justamente porque o direito amarra muito a possibilidade de decidir. O júri não. O júri você tem a possibilidade de aplicar uma tese de inexigibilidade de conduta diversa que um juiz de direito eu nunca vi aplicar. Mais de 20 anos eu nunca vi um juiz de direito. Como não? Nunca aplicou? Não, nunca aplicou. Só tá nos livros. Só no livro. Somente nos livros. Exclusivamente nos livros. O que é a inexigibilidade de conduta diversa? É você dizer o seguinte, não tem como reprovar o que essa pessoa fez. Porque qualquer outra pessoa no lugar dela teria feito o que ela fez. Um juiz de direito adota essa tese? Nunca. Nunca. Ele é pragmático. Ele nunca vai aceitar isso. O júri aceita a inexigibilidade de conduta diversa. Agora, Emerson, deixa eu fazer um contraponto aqui, para entender como você pensa sobre o júri. Ao mesmo tempo que você permite, né, que seja uma decisão mais ampla, uma decisão em que saia dos códigos, digamos assim, ao mesmo tempo, eu não sei se na sua vivência você percebeu isso. Você pode também dar margem a decisões que sejam injustas, e aí me corrija se eu estiver errado, se você tiver ali, por exemplo, um lado mais forte, ou seja, o caráter mais teatral, digamos assim, do júri, em que, por exemplo, a acusação ela consegue ter o dom da palavra, da oratória que a gente falou, e às vezes, por exemplo, a defesa é muito frágil. Por quê? Porque o advogado é muito frágil. Ou vice-versa. Às vezes o promotor ele é muito fraco e o advogado é um monstro muito bom. Isso olhando para aquele caso concreto, em que é uma vida, é uma liberdade ali que está em jogo, em que você coloca nas mãos de profissionais, que às vezes um profissional é muito superior ao outro, e aí ele induz, ele coloca toda a situação condizente com os fatos ali e acaba convencendo o júri. Isso não pode gerar algum tipo de injustiça? Sempre qualquer instituição pode causar injustiça, inclusive o júri. Agora, comparativamente, eu entendo que as decisões do júri são mais justas, justamente porque os jurados têm mais liberdade do que o próprio juiz de direito. Agora, respondendo a sua pergunta, veja, primeiro, o teatro está em todo lugar. O teatro está na sustentação oral, lá no STJ, no STF, na audiência de custódia. O teatro está... Porque o que é o teatro? É você explicar da melhor forma possível o que você deseja explicar, acima de tudo querendo convencer o ator do sistema de justiça da sua tese. Está em todo lugar, o teatro. No júri, a única diferença é que você é mais eloquente, porque o tema, a matéria permite a eloquência. E no júri você faz o quê? Uma reconstrução histórica daqueles acontecimentos da forma mais inteligente, da forma mais didática, da forma mais clara. O que as pessoas chamam de teatro no tribunal do júri é essa capacidade que o promotor tem, que o defensor tem, de pegar os fatos, os acontecimentos, e fazer passar um filme na mente dos jurados. Agora, as pessoas se enganam quando pensam que é por causa da eloquência. Não. O jurado é muito inteligente. Os jurados são, eu sempre digo isso, pode ser até pessoa humilde, mas é muito inteligente.
Você não vai enganar o jurado com nenhum tipo de absurdo. Eu lembro de um caso de um advogado criminalista, sem citar nome, o sujeito matou a mulher da seguinte forma. O marido pegou a mulher pelos cabelos, levou para a rua, pegou uma pistola e deu um tiro na cabeça dela. E o advogado criminalista disse o seguinte, não, ele não queria matar. Ele pegou pelo cabelo, puxou, ele colocou a pistola e ele só queria praticar o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Na hora que ele colocou o revólver, a pistola, foi só para ameaçar. E sem querer, ele não queria, era só ameaçar. Sem querer, o dedo dele fez isso. E eu assisti esse júri, eu digo assim, não acredito. Eu não acredito. Isso aí vai contra os meus princípios. Você tem que lutar pela sua credibilidade, pela sua confiança, pela sua história. Você não pode dar uma de maluco, de mentiroso, porque você jamais será esquecido. Como você não esqueceu dele. Como eu não esqueci. E veja, aí eu disse, eu não acredito. Será que esse cidadão acha que os jurados vão acreditar nisso? Condenação. Aí você vai dizer, ele foi eloquente. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. Ele foi perfeito na eloquência. Não, foi sem querer, o dedo dele fez isso. O jurado não acredita. É como, por exemplo, a Susana Richthofen. Não, a Susana Richthofen, ela foi a vítima também. Porque quem convenceu foi aquele namorado dela. Ele sim é um psicopata que convenceu a Suzane a matar o Susana Richthofen, a matar os pais. E o advogado da Suzane, por outro lado, eles é que são os culpados. Desculpe, os advogados dos cravinhos. Não, ela é que é culpada. Esses dois irmãos são dois santos. São dois santos e essa mulher é uma alma apodrecida, um demônio que convenceu esses dois meninos a fazer isso. Sabe qual foi o resultado? Todo mundo condenado. Tiveram advogados espetaculares. Com todo o teatro que podiam fazer no júri. Serviu de nada. Sabe por quê? Porque ali tem 7 pessoas inteligentes, não é 7 comedor de capim, não. Sabe daqueles comedorzinhos de capim, para não falar o nome? Sim. Você vai ser julgado não é por comedor de capim, não. Você vai ser julgado por 7 pessoas inteligentes, cada qual de uma forma, de um jeito. Não adianta. Você tem que mostrar provas. Você tem que... Por exemplo, eu fiz um júri, ano passado foi o penúltimo júri, do Luciano Manego. Luciano, o sujeito matou o pai dele. O pai dele é um homem maravilhoso. O sujeito usava crack, o pai dele reclamava porque ele usava crack. Ele ficou com raiva, pegou uma faca, esfaqueou o pai do Luciano. O pai do Luciano no hospital, Luciano, as irmãs, entrou para a sala de cirurgia, voltou morto, todo mundo chorando, chorando muito. Luciano jurou que ia matar o assassino do pai dele. Por isso que a polícia, eu acredito muito que uma das coisas que faz conter a justiça com as próprias mãos é a efetividade da justiça. Quando a justiça não é efetiva, esse espaço vai ser ocupado pelas próprias pessoas fazendo, entre aspas, a sua justiça. O Luciano passou 3 anos atrás do homem que matou o pai dele. Encontrou, junto com 2 amigos que já eram da pesada, parou o carro, pegou a arma, matou o assassino do pai dele. Matou. Em plenário do júri, as irmãs do Luciano, o filho do Luciano, que inclusive da categoria de base do nosso rival, nosso rival aqui do estado, Ceará, da categoria de base. E simplesmente o Luciano chegou, o tribunal do júri, 4-3 foi absolvido. Foi um dos momentos mais lindos do ano passado. Eu fiquei assim, um júri muito difícil, muito parelho ali, defesa e acusação. 4-3. Sim, não. Último voto, sim, pela absolvição. O jurado absolve o acusado? Sim. Aí eu arrepiei. E todo mundo lá em cima emocionado, chorando. Luciano chorando. E aí eu queria emendar a pergunta em relação a isso. Qual é a sensação, você como defensor público, de ter um cliente seu ali, né, um assistido seu, ser absolvido quando você, de fato, você vê que o cara é inocente, você está plenamente convencido e você consegue inocentar o cara através da sua defesa? É a melhor sensação que pode existir na vida. A sensação de que você transformou a vida de uma pessoa. É igual aquele médico que a família, meu Deus, será que esse médico vai fazer uma cirurgia direito? Poxa, eu amo tanto a minha filha que está com problema cardíaco, a minha filha entrando para a sala de cirurgia, a jovem,
19 anos e com um problema cardíaco, e eu tenho esse médico aqui, e você fica pensando, para você entender qual é a comparação. Se eu fosse milionário, eu levaria para Miami, eu levaria para os melhores hospitais de São Paulo, e ali é um hospital público. Será que esse médico cirurgião cardíaco ele é bom mesmo? Meu Deus do céu, tudo, e você fica pensando. Nessas horas é que você pensa sobre desigualdades materiais, quando pessoas que têm mais, elas podem mais e, por conseguinte, têm mais chances. Pessoas que têm menos recursos, podem menos e, por conseguinte, teriam menos chances. Um problema de saúde. Aí você pensa assim, e é isso que eu penso. Eu quero que essa pessoa, através de mim, ela tenha a chance de ter a melhor defesa que ela teria se ela tivesse todo o dinheiro do mundo para ter os melhores advogados criminalistas do país. Eu fico arrepiado. Por quê? Porque é o legado que eu procuro deixar. Eu quero ser esse cirurgião, sabe? Que não vai ter diferença se você for lá para aquele de São Paulo famoso, O Cacai? Não, Cacai é o hospital. Ah, hospital. Achei que é o Sírio-Libanês ou o Sírio-Libanês. Esse médico aqui desse hospital público vai fazer o que aquele do Sírio-Libanês faria. Não haverá desigualdades materiais. Terão a mesma chance. Uhum. Então é lindo, é lindo, é lindo. É lindo ser. Eu recomendo muito ser defensor público. Por quê? Primeiro que você aprende todo dia. É uma aula, uma escola de vida. Segundo que você tem muita realização você trabalha para mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas que já nascem numa situação de desvantagem, porque elas são aquelas pessoas esfarrapadas sociais, pés descalços, desigualdade material. E você pode corrigir através da justiça essa desigualdade material. É lindo. Então é lindo demais você ter a possibilidade, aquela família reunida, aquele menino, o garoto que joga futebol da base, filho do Luciano. Doutor, eu vou fazer, quando eu estiver no profissional, for fazer um gol, eu vou dedicar ao senhor. Não, dedique não, porque eu sou do Veja, você quer... Venha jogar no nosso time. Quer me dedicar? Não faça o gol no Lion, né? Você quer fazer gol no meu time, pô? Vai me retribuir fazendo gol no Leão? Que gratidão é essa? Ô Emerson, você, defensor público, e uma coisa que chama muito minha atenção é que mesmo você sendo defensor, porque a gente vê muitos defensores de forma muito antagônica Sim. à questão policial, né? Sim. E a gente vê que você é um cara muito querido pelos policiais, né? Sejam pelos policiais militares, policiais Sim. civis, até guardas municipais, delegados. Então, assim, você é um cara muito querido Sim. pelas forças de segurança. A que você atribui isso e qual é a sua visão da polícia no Brasil? Bem, primeiro, eu atribuo isso ao fato de, como professor de carreiras policiais desde muito cedo, porque quando eu... lá há 20 anos, há mais de 20 anos, há 25 anos, eu comecei a ensinar como professor de carreiras policiais. Professor de concurso da Polícia Federal, de Direito Penal, professor de concurso para PRF, delegado também. Eu criei, até porque carreira policial são disciplinas estratégicas, porque trabalha com crime, com violência, Direito Penal é uma disciplina estratégica. Eu criei um vínculo muito grande com ex-alunos policiais. E a partir daí você passa a conhecer melhor a realidade da polícia. E você somente pode entender dramas de polícia, dificuldades, obstáculos, conhecendo a realidade da polícia. E eu tenho a oportunidade de, através de muitos, milhares de ex-alunos, entender essas dificuldades. É fácil julgar, é fácil apontar o dedo, é fácil tornar vilão, demonizar. Difícil realmente é enxergar a realidade e viver o que a pessoa vive. E eu tive essa oportunidade porque fui professor de milhares de alunos. Por exemplo, aqui no meu estado, 70%, 60% dessa geração que fez concurso da Polícia Civil de 2000 para cá foram meus alunos. Polícia Penal, 90% de 2000 para cá. Polícia Militar também. E isso me gera uma proximidade de conhecimento do que eles vivem, do que me relatam. Também
o fato de eu ser defensor público, porque eu defendo muitos policiais também. Inclusive no Tribunal do Júri defendo policiais. A Defensoria Pública atua muito em favor de policiais, principalmente os soldados, sargentos, praças. A Defensoria Pública atua muito. Não atua muito raro, porque não é caso de defensoria. Coronel. Então você não vai ver um defensor público defendendo um coronel da Polícia Militar. Não vai. Mas essas pessoas que estão com a conta no negativo, que não tem condição de pagar, porque um bom advogado de tribunal do júri começa por 50 mil. Um bom advogado, você acha que um policial militar, soldado da Polícia Militar, tem condição de pegar e pagar 50 mil? Não tem. Aí vai ter que ser pelas associações que têm excelentes profissionais, diga-se de passagem, ou pela Defensoria Pública. Então a Defensoria Pública, ela também atua muito para servidores públicos, para policiais. E aí eu vejo a realidade da polícia. Eu entendo. Eu defendo policiais no júri. Eu, inclusive, esse júri, esse ano teve um resultado desfavorável, que foi de um policial, que era uma situação clara de legítima defesa putativa. Porque não tem como narrar os detalhes agora. Mas eu fiquei chateado, porque não passou a tese da defesa, a minha tese. Foi uma injustiça com ele, porque era um caso realmente de legítima defesa putativa, no caso desse policial. E, veja, eu estudei o processo. Eu vi o que é a realidade da polícia. E eu teria feito o que ele fez. Vivendo o que ele viveu, eu teria feito o que ele fez. Só que eu preciso entender aquilo ali. O problema é que o mundo da polícia, poucos entendem. Muitos criticam e poucos entendem o que acontece ali. E eu consigo entender. O drama é duro, é difícil. E nós falamos em saúde mental muito aqui. Você não sabe. Tem algo que se fala muito pouco. Saúde mental hoje, de grande parte da polícia, está destruída dos policiais. Porque não tem apoio. É como se o policial não pudesse adoecer da mente. Eu consigo sentir a dor da polícia. É difícil ser policial, muito difícil. É uma carreira, ou você tem vocação, ou você não aguenta. É isso aí. Ô Emerson, pra gente fechar, traz pra gente, pra nossa audiência, um conselho para quem estuda para concurso público, né? Você, com a trajetória que você tem, com a experiência que você tem, as vivências, tanto a questão emocional quanto a questão da disciplina, da questão que você trouxe ao longo da sua trajetória, né? Você lida com muitos alunos, né? Com familiares também que prestam concurso público. E o que é que você poderia dizer para essa galera que está lutando para ser delegado, lutando para ser policial e que está agora focado nos estudos? Eu vou citar o meu exemplo de ex-concurseiro. Quando eu era ex-concurseiro, eu divido a minha fase de estudo para concurso em duas fases. É como se fosse um jogo de futebol. O primeiro tempo e o segundo tempo. No primeiro tempo, na minha primeira fase de estudo para concurso, eu não conseguia me concentrar. Eu era professor, tinha muitas atividades no magistério, estudava para concurso, fiz uma prova do Ministério Público, inclusive aqui, 2001, do estado do Ceará, e era professor, ministrando muita aula e estudando para o concurso. Fiz a prova, passei na primeira fase, aí não passei na segunda. Isso me abalou, porque, poxa, você fica frustrado como abala todo mundo, poxa, queria tanto, tudo. Eu queria um concurso que me permitisse ficar no meu estado. Depois, fiz outros. E o que mudou tudo foi, não adianta eu querer estudar para concurso fazendo várias coisas em paralelo, e se eu não estou concentrado, a questão da concentração é o segundo tempo da minha fase de estudo para concurso. Porque se você tiver problemas pessoais, se você tiver várias atividades que concorrem para o teu estudo para concurso e que não te permitem um grau igual sono, sabe aquela coisa, fazer um comparativo com sono? Aquela pessoa que dorme muito bem, que acorda super revigorado, e aquela pessoa que não consegue ter sono de qualidade, não consegue dormir bem. Concentração. Se você não estuda concentrado, teu rendimento cai. Então eu vejo muitas fórmulas mágicas, tudo é importante, técnicas. Tem muita fórmula, tem muita técnica, mas acima de tudo, eu mudei minha história de concurseiro, e aí comecei a ser aprovado em vários concursos.
Inclusive, fui reprovado num TAF de delegado, viu? Foi? Eu fui fazer um concurso de delegado, passei, aí no TAF eu achava que o salto era bobagem. Só treinar, não. Estou fazendo a corrida, eu dizia, o salto é só raça. E é provado. Aí você fica, meu Deus, todo mundo olhando pra mim. Você sai. É a única fase que você concorre com você mesmo, né? Concorre com você mesmo. E aí eu aprendi uma coisa na vida. Concentração, rendimento, qualidade. O que é que você precisa para melhorar a tua qualidade de estudo? Porque se a tua mente é uma tempestade, se você não consegue se concentrar, você tem 10 horas e você rende 1 hora. Porque tua mente é turbulenta. Por isso que às vezes você pergunta, não acredito, eu tinha o dia todo, ele ali trabalhava 2 expedientes e conseguiu passar. Tem algo de errado, isso é uma fraude, não pode. Não, porque aquele ali que trabalhava 2 expedientes, ele estudava 3 horas por dia com muita qualidade. Então se você puder estudar 6 horas com qualidade, maravilha. Se você puder estudar 7 horas com qualidade, maravilha. O que vale é qualidade, o que vale é qualidade de estudo. E a tua mente tem que estar nisso que você está fazendo. Tua mente não pode estar perturbada, não pode ser uma tempestade psíquica na sua cabeça. Porque hoje em dia eu vejo, todo mundo tem uma fórmula. Não estou dizendo que é errado, não, claro, é ótimo. Cada qual tem buscar as melhores técnicas de memorização, de repetição, de assimilação do conteúdo, realmente conteúdo mais direto possível, porque estudar para concurso não é um mestrado, não é um doutorado. Você não vai pegar um livro e ficar ali 3 meses, 4 meses para entender o primeiro capítulo do livro. Entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, por último aqui, de onde surgiu o Detonando? Conta pra gente. O Detonando é uma história engraçada. Eu sempre fui baixinho, né? Eu tenho 1,88 m, tô brincando, eu tenho 1,69 m. E eu sempre fui baixinho. E minha mãe me colocou para fazer basquete. Porque tinha uma história. Que se fizesse crescer. Se fizesse basquete, crescia. Olha só a lenda. Não, eu vou lhe colocar no basquete para você crescer. E eu disse, meu Deus, os caras são gigantes aqui. Eu sou o cara da vergonha nessas aulas de basquete. Os caras aqui são todo mundo... Eu sou o mais fraco aqui da turma. Eu sou muito ruim aqui. E eu pensei, só vou passar vergonha. Aí eu comecei a jogar basquete. Depois saí. Não gosto de basquete, não é o meu esporte, não. Mas eu tinha assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar o máximo de mim. Aí toda vez que eu fazia uma cesta, para mim era uma coisa tão grande, porque eu era o pior do time. Pior! Então, eu era louco para fazer cesta, porque não é como futebol, fazer uma cesta é mais fácil do que fazer um gol. Sim. E eu, na hora que eu fazia a cesta, eu saía gritando, detonando, detonando. O que significa, na verdade, você colocar potência máxima em tudo que você faz. Detonando significa isso. Faz aí pra gente finalizar. Detonando! Senhoras e senhores, Emerson Castelo Branco. Emerson, um prazer gigantesco. A honra toda nossa de ter você aqui com a gente, trazendo várias e várias histórias. Muita qualidade aqui no papo, muitos insights, muita coisa boa que você trouxe aqui pra gente. Mais uma vez, agradeço imensamente por você estar aqui com a gente. Uma honra imensa. Forte abraço a todos. E é isso aí. Do Dedê. Um abraço, pessoal. Um abraço.